Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou tentar explicar de forma bem simples o que são os vírus, por que eles causam doenças, de onde eles surgiram, como que eles causam doenças e por fim vou falar um pouquinho sobre o coronavírus, trazendo as principais informações de fontes confiáveis. Os vírus, eles são grandes causadores de doenças em todos os seres vivos, tanto em animais como nós seres humanos, mas até mesmo em plantas e bactérias. O que vai diferenciar é que para cada vírus, o grupo de células afetadas vai ser diferente, então o grupo de seres vivos afetados vão ser diferentes e até mesmo os sintomas que vão ser relacionados vão ser diferentes. Eles são muito pequenos, extremamente pequenos, formados apenas por uma cápsula de proteína que protege o material genético em seu interior. O material genético é o responsável por abrigar todas as informações do vírus. Aí é que tá, beleza. Mas como eles causam doenças? Como os vírus são extremamente simples, eles não conseguem se reproduzir sozinhos e, portanto, eles vão precisar infectar uma célula viva para fazer esse processo de reprodução. Então, basicamente, o vírus ele invade nossas células e as escravizam. A partir do momento que um vírus entra em nossa célula começa a trabalhar para ele e produzir milhares de vírus novos. Depois da célula ter produzido os milhares de vírus novos, ela se rompe, liberando os vírus novos para infectarem outras células. Imagina a sua célula como sendo uma fábrica. O vírus ele vai invadir essa fábrica, dominar toda essa fábrica, para essa fábrica deixar de produzir as coisas que o seu corpo precisa e começar a produzir apenas novos vírus. Depois dessa fábrica ter produzido os novos vírus, ele explode a fábrica e os vírus saem contaminando outras fábricas e continuando esse processo até o seu corpo ter uma resposta e eliminar esses novos vírus. Durante esse processo de formação de novos vírus, as células podem acabar errando e produzir vírus diferentes. Nesse caso, um vírus que sai diferente, a gente fala que esse vírus sofreu uma mutação. A mutação de um vírus pode dar a capacidade desse vírus infectar outros grupos de seres vivos. Por exemplo, um vírus que antes infectava apenas morcegos, agora, a partir de novas mutações, ele ganhou a capacidade de infectar seres humanos. Foi provavelmente o que aconteceu com o novo coronavírus. O novo coronavírus surgiu em um mercado de animais silvestres em Wuhan, na China. Esse mercado tinha o costume de comercializar carnes de animais silvestres, como morcegos, cobras, pangolins, entre outros animais. Então, a principal teoria é que o vírus tenha surgido em morcegos e tenha ganho a capacidade de infectar células humanas. A partir daí, a transmissão passou a ser de humano para humano. Essa não foi a primeira vez que vírus surgiram de animais e passaram a infectar seres humanos, como por exemplo o vírus da gripe, que são comuns em aves e podem começar a infectar seres humanos. O vírus do sarampo, que pode ter surgido em cabras e ovelhas, até mesmo o vírus do HIV, causador da AIDS, que surgiu dos chimpanzés, entre outros milhares de vírus que também causam doenças em nós seres humanos, que surgiram através de animais. Como que esse vírus novo ele é transmitido? O coronavírus é transmitido através do contato com gotículas de secreção de uma pessoa contaminada que contém os vírus. Então, quando a pessoa fala, tosse, espirra ou leva a mão à boca, ela elimina grande quantidade de secreção e essa secreção contém aqueles milhares de vírus. Essas gotículas contaminadas podem contaminar o ar por um curto período de tempo, de 2 a 4 horas, em lugares fechados. Por isso, é ideal o uso de máscaras e o distanciamento de pelo menos 2 metros de uma pessoa enquanto a gente conversa com ela. Ou até mesmo essas gotículas de secreção podem contaminar superfícies que colocamos a mão e depois podemos levar essa mão à boca, nariz ou olhos. Dependendo da superfície, como aço e o plástico, o vírus pode durar até 72 horas. Por isso a gente deve lavar muito bem nossas mãos quando a gente toca em algo. Ainda não há estudos científicos que comprovem que a transmissão do vírus diminua com o calor. Estima-se que cada pessoa contaminada pelo coronavírus pode infectar de 2 a 3 pessoas. Portanto, o contágio do coronavírus ele se dá de maneira muito rápida e exponencial. Ou seja, se 2 pessoas estão contaminadas,
essas 2 podem contaminar 4 pessoas. Essas 4 pessoas agora podem contaminar mais 4 pessoas, então agora serão 8 contaminados. Esses 8 contaminados podem agora contaminar mais 8 e aí somarão 16. 16, 32, 32, 64, 128, 256. Então o número vai aumentando muito rápido, tá? E vai ter uma hora que ele vai subir exponencialmente, que é a curva de aumento do número de casos vai aumentar muito. Dá uma olhada na imagem agora que eu coloquei e observa o quanto o número de pessoas contaminadas pode crescer rapidamente comparados com o da gripe H1N1, que causou uma grande epidemia também em 2009, mas nada comparado a essa de agora, tá? Esse vírus ele está sendo transmitido muito mais rápido do que aquela gripe que causou uma epidemia, uma pandemia em 2009, e também muito mais letal, muito mais mortal, está matando muito mais gente. Até o momento de agora, que eu gravei o vídeo, estou gravando o vídeo 13 de abril, o vírus contaminou mais de 1.800.000 pessoas no mundo inteiro e matou cerca de 105.000 pessoas. Esse número ele pode ser muito maior, já que muitos desses contaminados não apresentam sintomas ou até mesmo eles não são testados, porque muitos sistemas de saúde não possuem a estrutura para sair testando todo mundo para saber se está realmente com o coronavírus ou não. O Brasil ele confirmou cerca de 22.000 casos e 1.200 mortes. Lembrando que eu estou gravando o vídeo agora no dia 13 de abril. E a tendência é que esse número aumente, tá? Principalmente se as medidas que estão sendo tomadas não forem seguidas, ou se todas as medidas corretas não forem tomadas. Dando uma olhadinha agora nessa animação, a gente vai ver um momento em que as proteínas da cápsula do vírus se ligam à célula e assim agora veja que o vírus consegue invadir nossas células. A partir do momento que o vírus entrou na célula, ele deposita o material genético que contém as informações para formar um novo vírus e assim a célula começa a produzir milhares de vírus novos. A estimativa é que para cada célula infectada por coronavírus, ela vai produzir 100.000 novos vírus, tá? Que podem ser eliminados pelas gotículas de secreção. Então, quando uma pessoa fala ou tosse e está contaminada, ela vai estar liberando milhares de vírus, milhares, bilhares de vírus novos. Depois de formados, esses vírus, então, são liberados e vão infectar outras células. Esse processo ele vai gerar uma resposta do nosso corpo que vai causar os sintomas. E além disso, nossas células, claro, estão sendo destruídas. Então, os sintomas também são relacionados à destruição das células e à resposta do nosso corpo a essa destruição e à invasão do vírus às nossas células. Quando a pessoa é infectada, os sintomas eles vão variar, eles vão aparecer de 2 a 14 dias. Então, imagina, eu me contaminei, cocei a boca, toquei uma superfície contaminada, comi a unha, coloquei o dedo no nariz. Os sintomas vão demorar de 2 a 14 dias para aparecer. O problema é que mesmo durante esse período de 2 a 14 dias, que é chamado de período de incubação, a pessoa, mesmo sem ter sintomas, pode transmitir o vírus. Por isso, mesmo que você esteja se sentindo bem, você deve manter o isolamento social. Porque mesmo que você não tenha sintomas, ou se os sintomas forem muito leves, você pode estar transmitindo esse vírus a outras pessoas. Então agora vamos pensar numa pessoa que vai desenvolver os sintomas. Como o coronavírus, o novo coronavírus é um vírus respiratório, os sintomas estão principalmente ligados ao sistema respiratório e podem até ser confundidos com uma gripe comum. Os principais sintomas são dores pelo corpo, febre, dor de garganta, tosse e dor de cabeça. Esses são os principais sintomas. Mas eles também podem vir acompanhados de alguns sintomas que pode ser coriza, ou seja, o nariz escorrer um pouco, diarreia, tá? Fadiga, que a pessoa se sentir cansada, falta de ar e dores no peito. Aproximadamente 80% das pessoas que se contaminam com o novo coronavírus vão desenvolver apenas sintomas leves ou até mesmo não vão desenvolver sintomas, principalmente aquelas pessoas jovens e que têm boa saúde, que se alimentam bem, praticam exercício físico,
não tem nenhuma outra doença associada, não tem doença respiratória, não tem diabetes. É muito provável a chance de 80% dessas pessoas não desenvolverem sintomas nenhum ou apenas sintomas leves. Só que lembrando, mesmo que essas pessoas desenvolvam sintomas leves ou até mesmo não desenvolvam sintomas, elas podem estar transmitindo esse vírus. O que seria dizer que apenas 80% das pessoas que pegam o coronavírus vão desenvolver sintomas? Significa que se de 100 pessoas mais ou menos que pegarem coronavírus, apenas 20 vão desenvolver sintomas e as outras 80 vão desenvolver sintomas muito leves ou até mesmo não desenvolver sintomas. Lembrando que esses sintomas eles vão variar então conforme a idade da pessoa e o estado de saúde. O número de pessoas que vão precisar ser hospitalizadas e precisar de um atendimento médico está em torno de 20%, pois elas vão desenvolver sintomas de moderados a graves, sintomas muito mais sérios, que aí realmente precisarão de um atendimento em saúde dentro de um hospital, por exemplo. O sintoma mais grave vai ser a pneumonia. As pessoas que possuem a pneumonia, principalmente a pneumonia causada pelo coronavírus, ela não consegue respirar, porque o seu peito ele vai encher de muco. E além disso, as bactérias adoram muco. E além da infecção viral, bactérias podem crescer e ter juntamente uma infecção bacteriana e agravar ainda mais o quadro. Então, quando a pessoa desenvolve essa pneumonia, ela não vai conseguir respirar. Ela sente muita falta de ar, dores no peito e pode até precisar ser entubada em um ventilador mecânico. O ventilador mecânico ele vai fazer o trabalho do pulmão. Então, um resumo rápido, 80% das pessoas que vão se contaminar com o coronavírus vão desenvolver sintomas leves ou até mesmo sintomas ausentes, não desenvolvem sintomas. E os outros 20% provavelmente vão precisar de hospitalização. E aí pode desenvolver a pneumonia, e essa pneumonia pode ser grave e pode até mesmo levar ao óbito, à morte. A taxa de mortalidade dessa doença, ou seja, quantas pessoas contaminadas pelo vírus vão morrer. Essa taxa de mortalidade varia de país para país e de idade para idade, e está em uma média de 1% a 3,5%. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que se contaminam, de 10 a 30 pessoas, em médias, morrem. Com comparação à gripe suína em 2009, que eu já tinha falado, que é o H1N1, a taxa de mortalidade não chegou a 0,1%. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que se contaminam pela gripe, uma pessoa em média morre. Comparando com o coronavírus, a cada 1.000 pessoas, de 10 a 30 pessoas em média morrem. Além disso, a gripe é muito menos contagiosa que o coronavírus. Com relação à idade, os idosos estão no principal grupo de risco. Pessoas de 60 a 69 anos, a taxa chega a quase a 5%, a taxa de óbito. 70 a 79 anos de idade, quase 10% das pessoas que se contaminam morrem, e pessoas com mais de 80 anos, quase 15% das pessoas que se contaminam morrem. Além disso, doenças cardiovasculares, que são as doenças relacionadas ao coração, diabetes, doenças respiratórias como asma e bronquite e hipertensão, que é a pressão alta, pode agravar o quadro de saúde do paciente contaminado e aumentar as probabilidades desse acabar falecendo. Então, o que devemos fazer para a gente não se contaminar? Lavar bem as mãos com água e sabão, ou com álcool em gel, porque eles vão destruir aquela cápsula de proteína e assim o vírus não consegue mais entrar dentro das células. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, fazendo isso utilizando o braço. Vocês podem estar produzindo também a máscara em casa e estar utilizando para evitar uma possível contaminação pelo ar, ou até mesmo vocês contaminarem outras pessoas através das gotículas de secreção que estão eliminando. Manter os ambientes bem ventilados e abertos, para se tiver algum vírus ali ele acabar circulando e morrendo rapidamente. Não compartilhar objetos pessoais e cumprir o isolamento social. É muito importante que nesse momento, para a gente conter o rápido avanço do número de casos, a gente cumprir o isolamento social, se distanciar um pouco das pessoas.
Eu sei que pode parecer muito difícil, mas se isso não for feito, o nosso sistema de saúde vai colapsar e eu já vou explicar por quê. Caso vocês tenham algum daqueles sintomas que eu havia dito, o que vocês devem fazer? Tá? Qualquer sintomas de gripe, então como febre, tosse, vocês devem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima. Não precisa ir a um hospital, vá a uma unidade básica de saúde, tá? Uma UBS mais próxima, que eles vão orientar corretamente o que vocês devem fazer. Lembrando, qualquer um desses sintomas, usem as máscaras e evita qualquer contato com outras pessoas, com os idosos que estão no grupo de risco. É um pouco simples entender por que deve ser feito o isolamento social. Imagine que as pessoas não façam isolamento social e vivam suas vidas normalmente. O que vai acontecer é que, obviamente, o número de casos vai aumentar rapidamente. E depois que as pessoas já tiverem adquirido imunidade contra essa doença, o número de casos vai começar a baixar. Só que, lembra que eu falei que aproximadamente 20% das pessoas que se contaminam com o coronavírus vão precisar de atendimento médico? Então, 20% das pessoas de um país todo, se contaminarem, é muita coisa. E o nosso sistema de saúde ele vai acabar colapsando. Ele não tem capacidade para atender todas essas pessoas. Então, não vai ter atendimento médico para as pessoas. As pessoas vão acabar morrendo na porta dos hospitais porque não vai ter leitos de hospitais para atender essas pessoas. É o que aconteceu na Itália. Até a data de hoje que gravei o vídeo, 13 de abril, não há nenhum medicamento específico para tratar ou prevenir o coronavírus. Então, todos os medicamentos ainda estão em fase de teste e esperamos que logo saia um com eficácia comprovada. O impacto na saúde e na economia ele tende a ser devastador, mas isso vai depender de algumas medidas. O que os governos estão fazendo, o que cada pessoa está fazendo, como o vírus evolui ou não, e também um pouco de sorte. Beleza? Vamos torcer aí todo mundo e vamos respeitar essa quarentena. Valeu, pessoal. Abraço, beijo pra todo mundo. Boa quarentena aí pra vocês. E tô torcendo para que a gente volte logo. Beleza? Valeu.